Olá, estamos iniciando mais um Papo de Graça. Me chamo John Fidelis e hoje eu tenho a honra e o prazer de estar entrevistando o pastor Demétrio, idealizador do seminário Ebenezer. E hoje nós vamos estar falando sobre a Reforma Protestante. E falando sobre a Reforma Protestante, nós vamos estar falando sobre alguns possíveis pontos positivos e pontos negativos da Reforma Protestante. Então, pastor Demétrio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, João. Prazer estar aqui contigo também, tá? Certo. Então, eu gostaria que você falasse o que foi a Reforma Protestante. Bem, João, o que acontece, né? As pessoas, elas têm uma ideia, né, de Reforma Protestante como sendo um movimento contrário às circunstâncias da época, né, e da situação em que Lutero culminou com essa ideia, mas a princípio na visão que eu tenho da Reforma Protestante, foi a intenção de Lutero não de trazer algo novo, né? Porque quando a gente fala em reforma, geralmente a gente pensa em trazer algo novo, né? Ou adaptar algo novo àquilo que já existia, e a intenção de Lutero não foi essa. Lutero, ele quis verdadeiramente buscar a reforma na sua essência, ou era trazer a religiosidade da época, o primeiro amor, a primeira essência, aquilo que o cristianismo ele perdeu na sua essência até aquele ponto. Então, a reforma ela nada mais foi do que a intenção de Lutero em resgatar o princípio do cristianismo e reimplantá-lo no sistema religioso daquela época. Qual é mais ou menos assim o contexto religioso da época, o contexto religioso e espiritual da época da Reforma? Bem, a gente pode identificar, né, através de estudos, que o contexto daquela época, o contexto religioso daquela época, ele não era diferente do contexto religioso desde a época não sei se posso dizer da época mosaica, mas eu acho que uma era assim pós-mosaica, tudo o que aconteceu em termos de religião era muito ligado à política. Uhum. Então, o contexto em que Lutero vivia naquela época, o sistema religioso vivia naquela época, era um sistema religioso e político, né? Quando aconteceu lá com o imperador Constantino em 313, aquela coisa toda, aquilo tudo que aconteceu, a igreja fazendo parte do Estado, e mais para frente um pouco a igreja assumindo o papel político do Estado. Então isso se arrastou até na idade posterior, à Idade Média. Então o contexto que Lutero vivia naquela época, o contexto religioso daquela época, era um contexto religioso político. E um contexto religioso político, um sistema político opressor, que vivia-se naquela época o feudalismo. Sim. Então as pessoas elas viviam escravizadas pelo sistema político e com o apoio da igreja, né? A igreja, ela além de não realizar o papel fundamental e crucial dentro do cristianismo, a igreja ainda dominava o sistema político, né? Você perguntou com relação à questão espiritual. Eu vejo uma banalização da questão espiritual muito grande naquela época também, porque tanto é que a gente ao longo da conversa deve abordar esse tema, mas é muito forte. Lutero enfatiza muito em algumas das teses que ele coloca a questão, a falta da questão espiritual, ou seja, a imposição, não é, do sistema religioso, na época ali regido pelo Papa. E ele faz uma menção muito forte a respeito disso, porque a igreja ela não se preocupava naquela altura com a questão espiritual, era uma questão mais natural e física, com a imposição de regras sobre os cristãos. Né? Pegando um gancho nisso que você falou, a revolta de Lutero com isso tem a ver também com a venda de indulgências, com o enriquecimento da igreja na época? Bem, olha só, o que acontece? Não só tem a ver, como foi o ponto
mesmo chave da questão luterana naquele momento. Então Lutero, ele não... se você analisar as 95 teses de Lutero, eu comecei a fazer um estudo a respeito das teses de Lutero, e a tese de número 25, a tese de número 26, 65, 64, e algumas eu fui separando, que para mim foi o que chamou mais atenção. Em momento algum você vê Lutero fazendo alguma menção política dentro das teses que ele coloca. Então, eu penso que Lutero, ele não teve motivação nenhuma, ou não apresentou motivação nenhuma quando ele se voltou, não contra o Papa, ou diretamente contra a Igreja, não, mas quando ele se voltou contra o sistema que a Igreja adotava, ele não colocou uma visão política, muito pelo contrário, ele procurou enfatizar bastante a questão cristã, nem vou dizer religiosa, foi uma questão cristã. Uma volta às Escrituras, é isso? Uma volta às Escrituras, foi o ponto-chave que eu vejo dentro da mentalidade, da visão de Lutero naquela altura. Sim. E sobre a reforma, então, sobre esse movimento de Lutero, a gente sabe que houveram os seus antecessores, houveram homens também que se levantaram, não tiveram tanto sucesso como foi na época de Lutero, no século XVI. Mas após a reforma a gente pode dizer assim, teve alguns pontos da reforma que eu acredito que foram positivos. Quais pontos você acredita que foram positivos aí da reforma? Bem, João, na minha visão, analisando toda a questão luterana, eu vejo que no partir, no ponto de ignição da coisa, que foi a visão de Lutero, naquilo que não era novo, naquilo que deveria ser reimplantado, ser resgatado dentro da Igreja Católica, ou dentro da Igreja, na ocasião que regia o sistema, eu não vejo em momento algum pontos negativos, muito pelo contrário. Eu vejo somente pontos positivos dentro daquilo que Lutero colocou, porque tudo aquilo que Lutero colocou, tudo aquilo que Lutero tinha convicção, era verdadeiramente qualquer pessoa, qualquer cristão, mesmo que não seja um estudioso, qualquer pessoa que tenha algum interesse em ver como foi o sistema, a vida que Lutero viveu dentro da igreja, vai ver que Lutero, na apresentação das suas ideias, ele em momento algum mesmo, ele distorceu alguma coisa das Escrituras para poder usar aquilo como a alavanca para partir para uma reforma. Agora, eu vejo também, por outro lado, que Lutero, como a gente estudou no seminário, como a gente aprendeu no seminário, Lutero, ele não foi o primeiro a querer resgatar as raízes, então a raiz cristã, aquilo que Jesus realmente queria ou quer, que a igreja ela venha a fazer. Houveram muitos outros homens antes de Lutero que tentaram colocar suas ideias dentro do sistema religioso, mas foram rejeitados e não tiveram forças, porque só com Lutero aconteceu aquilo que aconteceu com Constantino em 313. Então, precisou chegar ao ponto da comunidade, que Lutero viveu ali, nasceu na região da Saxônia, então uma região dominada pelo sistema feudal, ou seja, os senhores romanos que saíram das suas terras do Império Romano por causa de uma invasão dos bárbaros, e aí eles começaram a dominar outras regiões, mas regiões que já tinham os seus povos, e isso ao longo do tempo causou uma indignação muito grande. Então a causa de Lutero, ela ganhou uma força extra, não só uma questão religiosa, porque na realidade, com relação ao que os cristãos estavam passando na época, ou deixavam de passar, isso pouco importava. Mas quando começou a trazer o prejuízo, ou deixar de haver uma certa perspectiva de lucro para o sistema político, para os senhores de terra naquela época, que dependiam do aval
da igreja ou do sistema político que a igreja impunha, quando isso faltou a perspectiva de crescimento, isso gerou um desconforto muito grande. Então foi onde Lutero ele ganhou muita força no seu movimento, mas o movimento mesmo de Lutero era pura e simplesmente cristão. Isso que você falou agora no final, essa descentralização do poder papal, foi algo positivo na reforma? Olha, John, eu penso que foi, eu nem digo positivo, foi além disso, foi muito além disso, porque o rompimento do poder político do Papa, né, na época o Papa Leão X, que foi o Papa que era o regente da igreja na altura da reforma, eu penso que foi algo assim fenomenal mesmo, tirar o poder político do Papa do sistema religioso, porque a igreja não é para fazer política partidária, a igreja não é para tomar conta de território, a igreja não é para cuidar de impostos, a igreja é para cuidar dos menos favorecidos e cuidar do estado espiritual das pessoas. Você falou de política, e falando de política, a gente vê muito a questão da liberdade de expressão. Você acha que, e hoje que a gente vê a liberdade de expressão, foi um dos legados da reforma protestante? Após a reforma protestante, aí as pessoas começaram a ter mais liberdade de expressão. Se você acha que esse ponto da liberdade de expressão, como legado da reforma, foi válido, não foi válido, positivo, negativo? Sim, olha só, nesse ponto eu penso que foi algo também positivo, né? Porque não era uma das questões em que Lutero ele colocava dentro das suas 95 teses, era essa questão da liberdade, né, das pessoas em adorar a Cristo, em entender aquilo que as Escrituras têm colocado. Então, para mim foi um ponto muito positivo na época. Na época da reforma foi um ponto positivo. Porém, a gente vê que algumas pessoas, né, que participaram desse movimento, naquela mesma altura, se aproveitaram do sistema, daquilo que estava acontecendo. Um exemplo é o exemplo dos anabatistas. Os anabatistas, eles já eram organizados na época da reforma. Então, Lutero ele cria, né, no batismo, em todo esse sistema que a Bíblia nos coloca, mas os anabatistas naquela altura, eles já não reconheciam o batismo católico das crianças e nem reconheciam o novo batismo em Cristo Jesus da pós-reforma. Então, quando alguém vinha para integrar essa, vamos dizer, essa denominação, né, naquela época, eles revogavam tudo aquilo que a pessoa já tinha passado como cristão, então aplicavam uma nova doutrina, uma nova forma de enxergar. Então, eu penso que Lutero, na essência do reformismo, né, na essência do pensamento de Lutero ele não tinha essa intenção, mas isso acabou sendo provocado pela liberdade de expressão, através da liberdade do entendimento, do livre acesso à palavra. Então, foi uma questão negativa de Lutero? Não, foi uma questão acarretada por tudo aquilo que veio acontecendo devido à liberdade das pessoas. A gente vai ver também algo muito interessante, é que às vezes na história, eles não gostavam assim, a Bíblia não era traduzida para diversas línguas, era só no latim e o povo, e no contexto, não entendia o alemão, enfim. E a gente vai ver que eles não deixavam, entre aspas, a Bíblia na mão do povo, na língua do povo, porque alguns clérigos católicos entendiam que se, por exemplo, um leigo que lesse a Bíblia e dissesse assim, vai deixar o arado, ou corta aquele que tiver com pecado nos olhos, corte os olhos, arranque os olhos fora, corte o braço fora, eles iam entender literalmente e de fato iam cortar a mão, iam arrancar o olho, por eles serem leigos. Então eles não, os clérigos católicos, então por isso, alguns dos argumentos que eles tinham para não traduzir a Bíblia na língua do povo. Mas aí o movimento protestante, ele
ele teve esse trabalho, esse projeto de traduzir a Bíblia para a língua do povo. Enfim, e com essa tradução da Bíblia para diversos tipos de línguas, houveram também diversos tipos de interpretações da Bíblia. Ou seja, isso foi bom para a igreja, isso foi positivo, foi negativo para a igreja? A igreja não queria que as pessoas tivessem o acesso à Bíblia. Por quê? Lutero, ele coloca no finalzinho já, acho que já está acima da 80ª, algo assim, das teses, ele coloca o seguinte: olha, o Papa, ele não tem a chave dos céus. Sim. Isso foi dado ao apóstolo Pedro pelo Senhor Jesus. Então, Lutero deixa claro que o Papa ele não tem autoridade para perdoar pecados, uma vez que ele não tem a chave que o apóstolo Pedro tinha. No entanto, ele coloca que o Papa, ele poderia interceder pelas pessoas e, devido ao poder ou à unção de Deus sobre a vida dele, rogar pelas pessoas pelo perdão. Então, eu vejo que a igreja, na altura, ela não tinha o cuidado com a interpretação das pessoas para que aquilo viesse a causar um dano ou um desconforto. Não, ela tinha um cuidado para que as pessoas não interpretassem a Escritura, para que não fosse retirado da igreja o poder sobre as pessoas. Então, a igreja ela retinha isso para que as pessoas não viessem a conhecer a verdade sobre aquilo que o Papa podia ou que não poderia fazer. Agora, você colocou uma outra questão que é com relação à tradução. Né? Lutero, na Reforma, ele tem hoje o título de ser aquele homem que traduziu pela primeira vez a Bíblia do latim para o Deutsch, para o alemão. Isso é verdade? É verdade em pontos. Porque a tradução de Lutero foi a primeira tradução que ganhou uma força, um poder muito grande das gráficas, da imprensa naquela época. Então, foram editados muitos exemplares da Bíblia que Lutero traduziu. Mas não que isso não houvesse acontecido, não tivesse havido acontecido antes de Lutero. Antes de Lutero já havia, sim, a gente consegue observar que ao longo da história, nos historiadores, isso é relatado, é relato histórico, alguns já haviam traduzido, nem que eu digo a Bíblia toda, mas algumas partes da Bíblia e livros da Bíblia já haviam sido traduzidos naquela época. Então Lutero não foi o primeiro. Ele foi o primeiro a ganhar uma repercussão muito grande na obra que realizou, quando teve aí 1 ano e pouquinho, mais ou menos, confinado, preso por causa do Estado romano, para não sair, não ser executado. Então Lutero se deu esse trabalho e aí ganhou essa repercussão muito grande. Mas também houve controvérsias também a respeito de algumas das palavras que Lutero usava em determinados livros da Bíblia. Mas foi algo assim determinante mesmo, porque a região ali era uma região muito grande, e os povos ali, apesar de cada um ter um dialeto, algo assim, havia uma língua em que as pessoas conseguiam se comunicar, era o alemão, que era a grande parte das pessoas conseguiam se comunicar, e foi aonde teve essa repercussão muito grande e positiva, porque uma grande parte, um grande número de pessoas, não só do alto clero, da igreja, que não concordavam com a situação vivida pela igreja na altura, mas outras pessoas também, pessoas comuns, camponeses, alguns que tinham alguma instrução, puderam interpretar, puderam ler, puderam escolher o sacerdote que iria lhes trazer uma notícia do Evangelho. Ok.